bom aluno que veio da roça, por exemplo, estudar sobre alguma coisa moderna, alguma coisa que não é do mundo dele, por exemplo. Deixe-me ver. Um aluno que não tem acessibilidade à tecnologia digital, por exemplo, um aluno que veio da roça que não tem disponibilidade a essa tecnologia digital, como celular, por exemplo, se ele for estudar sobre celular, ele não vai saber muito, ele não vai se sentir tão atraído por essa metodologia. Agora, se esse aluno da roça estiver estudando sobre coisas que fazem parte do mundo dele, como por exemplo, eu só estou dando um exemplo, gente, não venha me criticar, desculpe se eu errei alguma coisa, mas se o aluno da roça que tem mais acessibilidade com as coisas de agricultura, ele vai se sentir muito mais atraído por coisas de agricultura, por exemplo, como por exemplo um machado, como por exemplo uma enxada, como por exemplo uma foice. Ele vai se sentir atraído por essas coisas. E no meio da criança, por exemplo, também é desse jeito. Se você pega um desenho, Bob Esponja, você faz alguma coisa didática com esse desenho de Bob Esponja, por exemplo, a criança vai gostar, a criança vai se sentir atraída, a criança vai amar. Então, fazer coisas com que a criança goste. Se pegar jogos, por exemplo, Super Mario, se pegar alguns jogos que a criança gosta, jogos digitais ou jogos de xadrez, por exemplo, a criança ela vai se sentir atraída. Se pegar uma brincadeira, por exemplo, pique-esconde, se pegar uma, por exemplo, de pega-pega e fazer alguma coisa didática, a criança ela vai gostar, ela vai se sentir atraída, ela vai gostar mais e mais. E é isso que a gente está buscando aqui, a interação entre o pai, entre a família, entre a mãe, entre todo mundo que cuida dessa criança, entre os cuidadores dessa criança e a própria criança. É importante essa interação da criança com as pessoas que cuidam dela, com as pessoas que estão fazendo o aprendizado dela também. E também é muito importante a interação da família com os professores, por exemplo. Porque, infelizmente, a gente vê na nossa faculdade, no nosso curso, por exemplo, a gente vê que poucas famílias estão conversando. Isso é muito triste, gente, porque as famílias elas precisam interagir com a escola. Se ficar parado, se ficar de um jeito desmotivado, não vai ser muito bom nem para a família, nem para o aluno, nem para a escola, porque ela vai perder mais um educando. Ela vai perder mais uma pessoa que ela poderia ensinar. E isso não é culpa nem da família, nem da escola, mas sim é uma desmotivação. Então, é muito importante a motivação, a interação. É um triângulo. Imaginem um triângulo. Vou fazer aqui. Desculpem que eu estou usando o celular porque eu estou sem computador. Mas enfim, vou fazer um desenho aqui. Imaginem um triângulo. Entre o professor e escola, professor e escola, vou colocar aqui escola também, desculpa, peraí, professor e escola é uma vírgula, viu? Entre a família e os cuidadores e a pessoa que aprende, que justamente é quem? A criança. Vou colocar aqui um C de criança. Então, é necessário essa relação entre professor e criança. O professor tem que saber se a criança está aprendendo ou não. Entre o professor e a família e os cuidadores, por exemplo. E é importante a interação também dos cuidadores, da família com a criança. Então, é um ciclo, é muito importante seguir esse ciclo, gente, porque se a gente seguir esse ciclo,
vai ser uma maneira de aprendizado muito mais equivalente, muito melhor para a criança. E se a gente pegar esse ciclo aqui, a gente pode fazer com que a criança ela tenha muito mais, colocar muito mais aqui, muito mais aprendizado, muito mais vontade de aprender. E quando ela for para a escola, ela vai estar mais motivada a conversar com seus amigos, porque ela vai conversar com a família em casa e ela vai querer conversar com os amigos. E essa conversa entre gestos, movimentos e sons com os amigos, ela é muito importante porque ela precisa ter essa convivência com essas pessoas. E era o que Paulo Freire gostava de fazer. Paulo Freire gostava que as pessoas elas fizessem as coisas, os alunos eles fizessem as coisas que eles queriam, que eles gostavam. Muitos pesquisadores, muitos professores, eles viam que as crianças elas teriam que fazer as coisas que elas gostavam. E é isso tudo que a gente deve imaginar, é isso tudo que a gente deve prosseguir, a gente deve manter, entenderam? Eu vou aqui terminar, eu vou deixar esse, peraí, como é que sai? Pronto. Deixa eu deixar mais organizado aqui. Desculpem. Agora vem uma frase muito importante que ela precisa sempre e mais ser repetida. A criança nunca está errada quando se aprende coisas novas, ou seja, nunca julgue a criança dizendo que ela errou. Sempre faça perguntas sobre, você faça essa interação. É uma dica que eu já levei muito, que eu já recebi muito essa dica de vários professores, acho que de todos os professores, eles já me deram essa dica, que ela é muito preciosa e eu precisava colocar nesse vídeo, que é justamente sobre a interação entre criança, professor e aluno, e entre criança, família e professor, que é a criança nunca está errada quando se aprende coisas novas. Ou seja, se a criança ela está aprendendo alguma coisa, ela não está errando. Se a criança ela está descobrindo que é um A e ela fizer um O, pergunte, será que é um A? Será que é um O? Mas nunca diga que ela está errada, porque a criança ela é mais sentimental. Ela vai se sentir mais inferior se ela achar que ela errou. Então, parabenize a criança quando ela acertar, parabenize a criança quando ela errar, parabenize em qualquer circunstância, porque a criança ela vai precisar sempre dessa questão que é justamente o incentivo da família. Ela vai precisar desse incentivo. Então, quando você chega e diz que ela está errada, o incentivo, a motivação que ela tinha vai acabar. Ela vai se sentir menos motivada. Ela vai que ela está errando sempre. E ela não vai estar errando sempre. A criança, ela não é um pano em branco. Ela não é um papel em branco, desculpa. Ela não é um papel em branco. A criança, ela é um papel muito do colorido, porque ela já passou por várias coisas da vida. Então, a gente tem que aprender a fazer com que elas se motivem por elas mesmas. A gente não deve tratar ela como um ser que não sabe de nada. Ela sabe de muitas coisas, sim. Ela sabe muito. Desde que elas começam a pensar, desde que elas começam a imaginar coisas. Quando elas ainda são bebês, elas já sabem de muita coisa. Então, elas não são um papel em branco, gente. Ela não é uma pessoa, elas não são pessoas que não sabem de nada. Elas sabem sim.
e não devemos julgar elas dizendo que elas estão erradas. A gente deve fazer elas imaginarem e verem qual foi a coisa que ela não fez do jeito que da maneira mais correta, que podemos dizer assim. A gente deve fazer ela imaginar se ela ficar nessa questão de se imaginar, de se, como é que eu posso dizer? Se ela ficar nessa questão de imaginar como ela pode melhorar e for fazendo assim, ela vai ficar numa motivação muito melhor. E esse foi o vídeo, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Pais, me desculpem se eu fiz alguma coisa errada. Famílias, me desculpem se vocês não entenderam. Mas isso foi o que eu quis mostrar para vocês. Isso é o que eu entendo. Eu entendo um pouco sobre essa questão da pedagogia, porque eu ainda estou estudando e eu sei que é muito. Mas enfim, eu gostaria que vocês entendessem que é importante sim a conversa entre os pais, a família e a criança, porque a criança ela precisa compartilhar os momentos que ela vive, e na escola não é diferente, e os pais precisam observar as coisas que as crianças estão aprendendo, porque vai ser melhor para ele conseguir intervir, ele conseguir fazer com um jeito de fazer com que as crianças aprendam. E é preciso muito da motivação dos pais, da motivação das crianças e da motivação da escola. A escola precisa motivar também. Então, eu quero que vocês levem consigo hoje essa frase aqui. É preciso ser paciente, é preciso sermos pacientes em interagir com elas. É muito preciso a gente ser paciente com ela. Por quê? Porque as crianças, cada criança ela vai ter seu tempo. Não existe um padrão, não existe um sequer padrão que seja. Cada ela tem o seu tempo. Tem crianças que podem demorar mais, tem crianças que aprendem mais rápido. Então, não sejam impacientes se elas não aprenderem tão rapidamente quanto outras. Porque cada cérebro, cada coração das crianças é bem diferente, muito diferente, cada um tem um. Então, é muito importante a gente levar isso em conta. Obrigado, gente. E eu gostaria de finalizar esse vídeo agradecendo a todos por terem chegado até o final. Se vocês puderem, compartilhem esse vídeo para mais pessoas elas poderem ver minhas opiniões, as nossas opiniões, na verdade, as opiniões que a gente está formando. E eu gostaria que vocês dessem um like no vídeo e se inscrevessem no canal. É muito importante para nós, porque a gente está começando agora, mas a gente pretende fazer isso muitas mais vezes. É a nossa essência, é o nosso trabalho, é a nossa essência, na verdade. Não é nosso trabalho, é a nossa essência. A gente nasceu para ser pedagogo e não é uma coisa de trabalho, é uma coisa de coração. A gente gosta muito disso. Eu gostaria de terminar com uma frase de Paulo Freire, que ele diz que o educador se eterniza em cada ser que ele educa. Ou seja, o educador não precisa ser um pedagogo, não precisa ser um pesquisador, não precisa ser um professor, não precisa ser um professor letrado, não. Um educador pode ser uma família, pode ser até um amigo da criança. Se está ensinando, ela se torna educador. E para nós, que somos educadores, e para vocês pais que também são educadores, a criança, a gente vai se eternizando ainda mais em cada ser que a gente educa. Porque cada ser que a gente educa, cada pessoa que a gente compartilha nossos pensamentos,